Professor, é muito interessante, né? Eu já falei ali que é um núcleo que mistura ciência, fé e sociedade. Que bom ver toda essa mistura, né? A gente tem religião, já que a gente está falando de fé, a gente está falando de ciência e a gente vai falar como essas coisas funcionam juntas num centro científico, num centro de pesquisas científicas, que é uma novidade, né? O núcleo começou a funcionar nesse ano. Sim, Wagner, é realmente uma grande novidade. Eu costumo dizer, né, que as pessoas que acham que o conhecimento humano se baseia só no conhecimento científico, né, são pessoas que têm um conhecimento limitado por essa percepção equivocada, né, de que a ciência daria respostas para tudo. A ciência é muito importante, a ciência é fundamental. A partir da ciência a gente tem as bases. Mas só o conhecimento científico não nos leva a quase nada. A gente tem que incluir o conhecimento filosófico e teológico. E aí que está a graça realmente, né, Wagner? Quando a gente pega tudo que a gente conseguiu acumular de conhecimento científico através da investigação, dos dados, e junta boa filosofia e boa teologia, aí sim que o conhecimento humano, né, se revela ao seu máximo. Expandido. Expandido. Isso que é o núcleo quer fazer essa junção, né, de conhecimento científico, a ciência na sua mais pura essência, com a melhor filosofia, a melhor teologia, e ver quais seriam as implicações para o homem, para a sociedade como um todo. E eu estou conversando aqui com uma pessoa que tem a sua base na ciência, né, professor? Mais de 300 artigos acadêmicos escritos, não sei se eu estou falando um número certo, não sei se... Um pouquinho mais. Pois é. Quantos? Uns 900. Eu ia falar 600. Mais de 900 artigos científicos publicados, professor de diversas disciplinas, descobriu uma nova reação química que leva o seu nome, né? Então, o senhor não é uma pessoa que não tem uma base acadêmica, não tem uma ancoragem na ciência, muito pelo contrário. Esse sempre foi o seu universo. Agora, nesse novo núcleo, se discute muito a teoria do design inteligente. E o senhor, né, como eu apresentei, é diretor executivo da sociedade, presidente executivo da Sociedade Brasileira do Design Inteligente. O que é, professor, design inteligente? Se for possível explicar em poucas palavras, o que seria o design inteligente? Wagner, o design inteligente é uma teoria científica que diz que a gente, quando faz ciência, a gente não pode partir de pressupostos. Não pode dizer que só existe matéria, energia e espaço. A gente tem que, em ciência, considerar todas as hipóteses. E o design inteligente é a teoria que considera a hipótese do design inteligente. Ela não exclui a possibilidade que exista alguma coisa além de matéria, energia e espaço, como faz a ciência naturalista hoje. Ela acha que só existe matéria, energia e espaço. A teoria do design inteligente fala, não, gente, a gente não pode fazer isso. A gente tem que, quando avalia as possibilidades da origem da vida e do universo, a gente tem que colocar as duas causas possíveis sobre a mesa. Ou foram forças naturais, ou foi a ação de uma mente inteligente, de um ser inteligente. E quando a gente faz essa avaliação correta, precisa, não subjetiva, o que a teoria do design inteligente descobre? A gente só estava optando pela evolução, pelo Big Bang, por forças naturais, porque a gente só tinha uma opção, as forças naturais. E quando a gente coloca as duas sobre a mesa, a gente vê claramente, né, que todas as evidências científicas, na física, na química, na biologia, na cosmologia, na ciência em geral, apontam, de fato, para uma mente inteligente. Uma mente inteligente como a causa primeira do universo e da vida. É isso que a teoria do design inteligente faz. E qual seria a diferença entre o design inteligente e o criacionismo? Existe uma diferença? Sim, e assim, são duas teorias, ou duas metodologias, vamos dizer assim, diametralmente opostas. Ok. O criacionismo, ele parte de um pressuposto. Olha, fomos criados por um Deus. A Bíblia tem razão, o criacionismo bíblico. Fomos criados por um Deus, como descrito na Bíblia.
E o criacionismo científico, que parte desse pressuposto bíblico, ele procura na ciência encontrar evidências para esse pressuposto. E acha muitas, né? O design inteligente não. Ele parte de pressuposto nenhum. A gente fala, ó, só sei que nada sei. Eu sou um completo ignorante, eu não tenho conhecimento nenhum, eu não tenho pressuposto nenhum, eu não sei se foi Deus, eu não sei se foram forças naturais, eu não sei nada na realidade. Eu vou entrar na ciência, eu vou me despir de qualquer preconceito, de qualquer ideia que eu teria a priori de como o universo e a vida funcionam, e eu vou me deixar seguir pelas evidências, eu vou me deixar seguir pelos dados. Isso que o design inteligente faz, Wagner. Ele não parte de pressuposto. Eu imagino, então, que a comunidade científica consiga aceitar com mais facilidade a teoria do design inteligente do que propriamente o criacionismo. Sim, absolutamente, porque a teoria do design inteligente faz a ciência na sua mais pura essência. É assim que o cientista deve fazer, né? O cientista não pode chegar lá e falar assim, ó, não existe Deus. O cientista não pode chegar e falar assim, ó, a matéria, energia e espaço. A natureza é tudo que existiu, existe e existirá. Isso são pressupostos. Mesmo porque a gente tem grandes cientistas ao longo de toda a história da ciência que acreditavam em Deus, né? Sim, acho que os pais da ciência, na sua imensa maioria, eram homens que criam em Deus. Na química, Boyle é o pai da química, era um homem que cria em Deus. Ele, inclusive, usava parte dos seus recursos para comprar bíblias e distribuir. Ele é um dos primeiros gideões, né, que a gente tem notícia. Planck, Pascal, Schrödinger, os grandes nomes da ciência eram homens que criam em Deus. E aí eu digo por quê? Porque eu digo que Deus é óbvio demais, né? As evidências todas apontam para ele. São muito claras. Agora, qual a importância, professor, da gente institucionalizar isso? Porque com esse núcleo, a gente consegue colocar dentro de uma entidade acadêmica, uma universidade, embora seja uma universidade confessional, mas uma universidade, um instituto que quer avaliar essas possibilidades, né? Quer avaliar cientificamente outras teorias para a origem da vida que não propriamente o evolucionismo. Eu diria, Wagner, que o Mackenzie marcou um gol de placa, né? Ele é pioneiro no mundo em instituir um núcleo com essas características. E porque eu acho que isso foi sensacional, fantástico, e o Mackenzie deve ser realmente condecorado por isso. Porque ciência, o que é uma universidade? Universidade é pluralismo, é o local de debates, onde diferentes teses são colocadas e são debatidas. E hoje, infelizmente, na imensa maioria das nossas universidades, não é assim. É só matéria, energia e espaço, o naturalismo predomina, né? E é uma única tese, a gente não tem um contraposto. E o Mackenzie falou, não, a gente não pode ser assim. É uma universidade confessional, mas é uma universidade que dá ouvido aos dois lados. Então, o que o Mackenzie quer fazer? Vamos colocar as duas teses frente a frente e vamos avaliar essas duas teses perante os dados. E vamos ver quem é que tem mais evidências a seu favor e quais seriam as implicações, né, dessas diferentes teses para a ciência, para a fé e para a sociedade. Realmente uma iniciativa fantástica que o Mackenzie teve, mais uma vez o seu pioneirismo, né, se mostra de uma forma muito clara e extremamente importante porque é tornar a universidade realmente uma universidade, um local de debate, de confronto de ideias. E que consegue abarcar esses diferentes pontos de vista, né? Exatamente. E é uma parceria com o Instituto Discovery dos Estados Unidos, né? Que, inclusive, pelo que eu estava percebendo, notícias que foram saindo na mídia do lançamento desse instituto, era uma parceria que vocês estavam tentando estabelecer já há alguns anos. Exatamente. O Mackenzie, junto com a Sociedade Brasileira do Design Inteligente, que eu presido, já estávamos em conversas, assim, já há 2 anos, mais ou menos, com o Discovery Institute, que representa o design inteligente nos Estados Unidos, para montar um núcleo desse aqui no Brasil. E depois de 2 anos, isso se tornou uma realidade, né? Eu estive lá junto com o reitor do Mackenzie, o Dr. Benedito, com o chanceler do Mackenzie, o Davi,
e acertamos as condições, esse acordo, o acordo foi assinado, o núcleo foi montado e a gente vai trabalhar em parceria com o Discovery Institute nos Estados Unidos, com toda a experiência que eles já têm, de mais de 20 anos de atuação, fazer um intercâmbio de estudantes, intercâmbio de artigos, livros, não é? Livros que serão feitos no Brasil em português e traduzidos para o inglês, livros que são publicados pelo Discovery Institute nos Estados Unidos em inglês, que vão ser traduzidos para o português. Então, a gente está bastante otimista que realmente um intercâmbio entre duas grandes instituições, que é o Discovery Institute e o Mackenzie, se forma para quê? Para defender o debate, para defender a pluralidade de ideias e isso é muito importante. O senhor já disse algumas vezes aqui isso, pluralidade de ideias, manter o debate e tudo mais. O que a gente viu sendo noticiado da abertura desse instituto é assim, que o Mackenzie abriu um núcleo de estudos para combater o evolucionismo. É esse o objetivo do núcleo? Absolutamente não, né, Wagner? Ó, em primeiro lugar, a gente sempre diz assim, né, que teoria científica está lá para ser combatida mesmo. Sempre. Sempre. Né? Teoria que não é combatida, que não é investigada, que não é criticada, que a gente não está lá sempre cutucando essa teoria, é um dogma. Isso não é ciência, isso é religião, não é? As teorias, elas estão abertas à investigação, ao debate e às críticas. Tem que ser assim. Uhum. Então, criticar a evolução é um dever de todo cientista. Ele não pode fechar um pacto com uma teoria. Uhum. Agora, e também confrontar essa teoria com uma nova teoria é outro grande dever do cientista. Ele não pode... cientista não tem gosto, não tem partido, não torce por uma teoria, né? Cientista torce pela verdade, torce pela busca constante da verdade. Se uma teoria ele percebe que não é boa mais, ele a troca por uma nova. É assim que a ciência avança. Então, essas críticas que foram feitas, elas sim têm um aspecto religioso, de preservação de um dogma científico. E é interessante, e por favor, corrija se meu pensamento estiver errado, professor, mas assim, existe aquele núcleo de pensamento de que ciência é só aquela coisa que pode ser comprovada no laboratório. Né? E existe um grupo que pensa que ciência é uma coisa mais ampla, e tem as ciências humanas e tudo mais. Se a gente for falar de ciência pura, ciência dura, essa ciência que só pode ser comprovada no laboratório, o evolucionismo também não consegue sustentar toda a sua teoria sendo comprovada em laboratório. Ô Wagner, eu costumo dizer assim, que o que a gente está buscando, na realidade, a melhor inferência para a nossa causa. Qual é a causa primeira do universo e qual é a causa primeira da vida? Quem criou a vida? Quem criou o universo? Agora, a gente nunca vai poder estar lá no momento da criação, não é? Infelizmente não. Não estivemos e provavelmente a gente nunca vai ter uma máquina do tempo, né? Para voltar lá e verificar isso in loco, não é? Com certeza. Não dá para repetir isso no laboratório. Então, o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que se guiar pelas evidências. A gente não esteve presente na formação do universo, não esteve presente na formação da vida, mas a gente tem o universo e a vida nas nossas mãos. Uhum. E a gente pode investigar o universo e a vida. E o que a gente vai fazer? A gente vai procurar dentro do universo e na vida assinaturas, padrões, características, algumas indicações ali que nos possam apontar qual é a melhor causa. Então, a evolução, ela é provada? Nunca vai ser. O design inteligente vai ser provado? Nunca vai ser. Por quê? Porque a gente teria que pegar essa máquina do tempo para voltar lá atrás. Assim como pegando uma outra linha que é o criacionismo, também nunca vai conseguir ser comprovado. Só quem tem certeza disso é quem aceita a Bíblia como livro supremo, né? Mas, cientificamente, nenhuma dessas três teorias consegue ser comprovada. Mas o cientista, ele tem que fazer... O que ele tem que fazer? Ele não tem certeza absoluta, mas ele tem que avaliar as evidências e, naquele conjunto das evidências, ele tem que dizer o seguinte, olha, baseado nessas evidências, a melhor inferência que eu posso fazer, é um chute educado, né? A melhor inferência que eu posso fazer é, olha, foi essa, ou foi essa, ou foi aquela causa. E hoje, o que a gente percebe? Pelas evidências que nós temos, e são muitas,
Processos naturais não guiados não teriam a menor capacidade de formar a vida, como a gente vê, complexa, com uma quantidade estúpida de informação, anteevidência e tudo mais. Os processos naturais não guiados não poderiam ter criado um universo todo estruturado, finamente ajustado, um sistema solar totalmente ajustado como um relógio, né, a funcionar, conspirando a favor da vida na Terra. É muito complicado. É demais, né? E tudo indica que uma mente inteligente fez tudo isso. Por quê? Porque nós temos códigos. Códigos só emanam de mentes inteligentes. A gente tem precisão, tem exatidão, tem ajuste fino. Então, todas essas evidências nos apontam hoje para o design inteligente. Uma mente inteligente orquestrou o universo e a vida. Alguns falam assim, né, Wagner? Daqui a 10 anos pode mudar. Pode. Essa é a graça da ciência. A gente está sempre em busca, né, de mais e mais evidências, de mais e mais conhecimentos que possam nos indicar a melhor inferência. O problema é que cada dia que passa, né, dado após dado, espectro após espectro, mais fica claro, mais evidências a gente vai coletando a favor do design inteligente. Olha, muito bom, professor. Eu queria agradecer demais. É um prazer conversar com o senhor, porque quando a gente descobriu que Mackenzie tinha criado esse núcleo que tratava de fé, tratava de ciência, tratava da sociedade, né, nesses dois formatos, a gente ficou muito interessado em saber mais sobre o núcleo, o que ele ia ser desenvolvido, e quando a gente viu que o senhor era o coordenador desse núcleo, a gente falou, então, tenho certeza que está em boas mãos, é alguém que realmente já está há anos, né, falando sobre a teoria do design inteligente e alguém muito comprometido com essa faceta da ciência. Então, olha, parabéns. Eu, como acredito em Deus, espero que Deus continue abençoando a sua carreira acadêmica, continue abençoando, inclusive, os estudos que vão ser desenvolvidos nesse núcleo. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez e muito sucesso aí nessas novas descobertas que esse núcleo com certeza vai trazer. O privilégio foi todo meu, Wagner, estar mais uma vez aqui falando sobre design inteligente e sobre esse grande empreendimento que o Mackenzie iniciou. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima.